Homem expulsa esposa e filho de casa para vendê-la e ir viver com a amante, sem saber que ela era herdeira de uma grande herança milionária. Era uma manhã tranquila em uma cidadezinha do interior, onde o sol começava a aquecer o céu azul, e o canto dos passarinhos preenchia o ar. Na casa simples de tijolos aparentes e um telhado de 2 águas, Lara acordava cedo, como fazia todos os dias. A luz suave da manhã entrava pela janela da sala, iluminando o ambiente simples, mas acolhedor. O cheiro do café fresco já se espalhava pela casa, sinal de que o dia começava com o mesmo ritmo de sempre. Lara se levantou da cama com cuidado, para não acordar o marido, Lucas, que estava ainda dormindo, exausto depois de um longo dia de trabalho. Ela olhou para o lado e viu João, o filho de 5 anos, abraçado ao ursinho de pelúcia, com os cachos dourados espalhados pelo travesseiro, completamente imerso no sono. Com um sorriso suave, Lara caminhou até a cozinha. O som de seus passos leves no piso de madeira ecoava de forma tranquila. A casa era pequena, mas era cheia de vida e calor humano. A cozinha, com suas panelas antigas e utensílios simples, sempre foi o lugar onde Lara se sentia mais conectada à sua família. Enquanto preparava o café da manhã, ela pensava nos desafios que o dia traria, mas também nas pequenas alegrias de sua rotina. Hoje vai ser mais um dia como os outros, pensava ela, com a serenidade de quem aceita, com amor e paciência, as tarefas diárias. No fundo, Lara sabia que sua vida não era marcada por grandes aventuras ou riquezas, mas por pequenos gestos de carinho e dedicação que faziam sua casa ser um lugar especial. Lucas, o marido de Lara, acordou alguns minutos depois, sentindo o cheiro do café que ela havia preparado. Ele se espreguiçou e levantou devagar da cama. Já era o momento de começar seu dia como mecânico na oficina da cidade. Seu trabalho, que envolvia consertar carros antigos e de pouco valor, não dava muito dinheiro, mas lhe garantirá uma vida tranquila, sem grandes luxos, mas com a dignidade de um trabalho honesto. Bom dia, meu amor, disse Lucas, com um sorriso cansado, mas carinhoso, ao se aproximar de Lara na cozinha. Bom dia, querido, respondeu Lara com um sorriso suave, já acostumada com aquela rotina. Já preparei o café, está quase pronto. Enquanto eles tomavam o café juntos, João acordou e entrou na cozinha correndo, com seus passos apressados e uma alegria contagiante, como só uma criança poderia ter. Mamãe, papai, olha o que eu fiz. Ele estendia a mão, mostrando um desenho colorido de um sol radiante e uma árvore, que ele tinha feito na noite anterior. Lara sorriu e pegou o desenho, colocando-o na geladeira com um imã. Está lindo, filho. Vai ser o melhor desenho da semana. Lucas olhou para o filho com um olhar de orgulho. Esse João é uma obra-prima em miniatura, disse ele, piscando para o garoto, que sorriu e correu para brincar no quintal. A vida de Lara e Lucas era simples, mas cheia de momentos que, para eles, eram preciosos. Não precisavam de muito mais do que estavam vivendo. Sua casa era pequena, mas estava cheia de amor. O trabalho de Lucas como mecânico na pequena oficina da cidade não os tornava ricos, mas eles tinham o suficiente para se sustentar e manter uma vida tranquila. Lara, por sua vez, dava aulas de português na escola pública local e adorava o que fazia. Era apaixonada por ensinar as crianças e sentia que sua vocação estava ali, entre as paredes da escola simples. À noite, depois de um longo dia de trabalho, Lucas e Lara se sentavam juntos na pequena sala de estar. O sofá era velho, mas confortável. João já estava dormindo, e eles aproveitavam aqueles momentos de silêncio para conversar sobre o dia. Muitas vezes, as conversas eram sobre o que precisavam fazer para melhorar a casa ou como poderiam economizar para fazer uma viagem, um sonho que sempre tinha sido adiado. Mas, para Lara, a maior satisfação vinha das pequenas coisas, o sorriso de João, o olhar carinhoso de Lucas e a paz de saber que, apesar das dificuldades, estavam juntos. Era uma vida simples, mas em cada detalhe, havia um amor profundo. Eles não tinham grandes riquezas, mas o que construíam juntos todos os dias era mais valioso que qualquer tesouro material. Eles tinham a certeza de que estavam vivendo da melhor maneira possível, com os recursos que possuíam, e isso os tornava felizes. Vamos ter um futuro bom, Lucas, Lara dizia muitas vezes antes de dormir, com os olhos cheios de esperança. Ela acreditava que, no fundo,
A verdadeira riqueza estava na família e na união. Lucas sorria e segurava sua mão, sabendo que ela tinha razão. Mesmo sem grandes luxos, ele se sentia completo. Eles estavam criando algo valioso e duradouro, o amor que os unia e a base sólida que estavam construindo para o futuro de João. Mas como a vida é imprevisível, ninguém poderia imaginar o que estava por vir. Mesmo em sua vida simples, os ventos do destino sopravam silenciosos, preparando o terreno para um grande recomeço, cheio de desafios e surpresas. Uma vida tranquila estava prestes a mudar de forma inesperada, e o que parecia ser uma jornada sem grandes acontecimentos se transformaria em uma história de superação e redenção. Mas, por enquanto, tudo o que Lara e Lucas podiam fazer era seguir vivendo sua rotina simples, cheios de sonhos pequenos e grandes, sem saber que o destino os reservava algo muito maior. Lara e Lucas, por fora, eram o casal ideal. Para a pequena cidade em que moravam, todos olhavam para eles com admiração. Ele, mecânico habilidoso, sempre com as mãos sujas de graxa, mas com um sorriso sincero. Ela, professora dedicada, com o coração cheio de amor por cada aluno e uma disposição incansável para ensinar. Juntos, formavam uma dupla que parecia não precisar de mais nada. Sua vida era simples, mas para eles, era tudo o que precisavam. Naquela manhã de sábado, Lara e Lucas estavam na cozinha da casa modesta, fazendo o café da manhã para a família. Era uma rotina simples, mas cheia de significado. Vai ser um dia bom, eu sinto, disse Lara, enquanto mexia a panela com cuidado. Lucas, por sua vez, estava na mesa, preparando o pão com manteiga para o pequeno João, que corria pela sala, cheio de energia, como só uma criança poderia ser. Com certeza, Lara. Quem sabe a gente consiga guardar um dinheirinho para a viagem que a gente tanto quer, hein? Respondeu Lucas com um sorriso no rosto. Ele sabia que o sonho da esposa de viajar para o litoral, algo simples, mas que para eles parecia um luxo distante, estava em seus planos. Era bonito ver como se completavam. Lara era uma mulher sonhadora, mas realista. Lucas, por outro lado, era prático e tinha os pés no chão. Mesmo assim, eles se entendiam de uma forma única, como se tudo fosse perfeitamente orquestrado. O tipo de amor que parecia imbatível, que ressoava em cada olhar e em cada gesto. Hoje eu vou dar uma olhada naquele carro antigo que está lá na oficina, Lucas. Você sabe que adoraria restaurar ele um dia, né? Disse Lara, enquanto preparava a mesa. Lucas levantou os olhos e riu. Já pensou em trocar a sala de aula por uma oficina? Aposto que você seria uma mecânica incrível. Já te imagino mexendo nas engrenagens e fazendo tudo funcionar. Ele falava com carinho, mas também com aquela pitada de brincadeira que só os casais mais próximos sabem usar. Lara riu. Ela adorava quando ele a fazia rir daquele jeito, com suas piadas sem sentido, mas que a faziam sentir-se tão amada. Eu acho que vou ficar mesmo com meus livros e meus alunos. Você pode continuar a ser o mestre das chaves inglesas, Lucas. Você é ótimo nisso. Eles se entreolharam, e o amor estava ali, visível em cada olhar. O tempo parecia parar quando estavam juntos, compartilhando essas pequenas conversas, que para quem os observasse de fora, poderiam parecer comuns, mas que estavam cheias de significado. O casamento de Lara e Lucas parecia ter tudo o que qualquer um poderia desejar. Eles se apoiavam, se respeitavam e, acima de tudo, sonhavam juntos. O futuro era um território desconhecido, mas eles caminhavam para ele com a certeza de que enfrentariam tudo juntos. Eles tinham uma vida simples, mas sonhavam em crescer, em conquistar um futuro melhor para João, em dar a ele oportunidades que nem eles tinham tido na infância. Mas, como muitas histórias de amor, nem tudo era tão perfeito quanto parecia. Naqueles dias, Lara e Lucas compartilhavam longas conversas sobre o futuro. Eles falavam sobre o que queriam alcançar, sobre a casa que gostariam de comprar, sobre o terreno que gostariam de cultivar. Era uma visão compartilhada de felicidade, onde os dois se viam em harmonia, construindo uma vida juntos, sem pressa, mas com a certeza de que o tempo deles chegaria. Quando a gente conseguir economizar o suficiente, vamos plantar aquele jardim que você sempre sonhou, com as flores e tudo mais. E depois, vamos viajar para o litoral, o que acha? Disse Lucas um dia, com a esperança brilhando em seus olhos. Eu adoraria. E João vai adorar a praia,
eu sei disso. Vai ser o melhor presente que podemos dar a ele, respondeu Lara, já imaginando as ondas do mar e o sorriso no rosto do filho ao brincar na areia. E enquanto sonhavam, a vida parecia sorrir para eles. O casamento de Lara e Lucas era fundamentado na compreensão mútua, no apoio incondicional e no compromisso de construir um futuro juntos. Cada pequena vitória parecia uma celebração de tudo o que haviam conquistado, e cada desafio era enfrentado com a certeza de que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. Por fora, eram o exemplo perfeito de como um casamento deve ser: amoroso, harmonioso, sem grandes complicações. Eles eram o tipo de casal que as pessoas olhavam e pensavam: eles têm tudo. E, de certa forma, tinham. Mas a vida, com suas complexidades e surpresas, ainda guardava muitas lições e desafios para Lara e Lucas, que nem eles imaginavam. O que eles não sabiam era que, em algum lugar, o destino estava começando a mudar o rumo das coisas. Enquanto sorria para Lara naquela manhã de sábado, Lucas não imaginava que, em breve, a vida deles tomaria um rumo inesperado, um caminho que nem o mais apaixonado dos casais poderia prever. Mas por agora, eles viviam o que parecia ser o casamento perfeito, um amor que florescia nas pequenas coisas do dia a dia e que os mantinha unidos, como um time imbatível, sem saber que o vento da mudança logo sopraria em suas vidas, trazendo com ele novos desafios e oportunidades que iriam testar não apenas o casamento, mas também os seus corações. Com o passar dos meses, uma nuvem invisível começou a se formar sobre a vida de Lara e Lucas. Não foi algo que apareceu de uma hora para a outra, mas uma série de pequenos gestos, de olhares fugidios, de silêncios que antes não existiam. O casamento que parecia perfeito começou a apresentar fissuras sutis, que, no início, foram ignoradas ou até mesmo explicadas como coisas da rotina. Mas a verdade é que algo estava começando a mudar. Era uma terça-feira, quando Lara percebeu pela primeira vez. Era um dia comum, como tantos outros, e ela estava preparando o almoço na cozinha, quando Lucas entrou, jogando as chaves em cima da mesa com uma expressão cansada. Ele tirou os sapatos, como de costume, mas não lhe deu um sorriso ou uma palavra carinhosa. Só um suspiro profundo, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Lara sentiu um frio na barriga, algo que não conseguia identificar, mas que sabia que não era bom. "Oi, querido. Como foi o dia?" perguntou Lara, enquanto continuava mexendo a panela de arroz, tentando parecer natural. Ela sabia que ele estava ocupado, mas o tom dele parecia diferente. Foi normal", respondeu Lucas, tirando o casaco e jogando-o no sofá, mas sem olhar para ela. Ele não fez questão de se aproximar, de trocar um beijo ou até mesmo comentar sobre o jantar. Era como se Lara fosse uma figura distante, um cenário da sua vida, mas não o centro dela. Ela parou por um momento, com a colher na mão, e o observou. Lucas estava ali, fisicamente presente, mas mentalmente ele parecia estar em outro lugar. Seu comportamento, que antes era caloroso e cheio de pequenas surpresas, como aquele sorriso que ele lhe dava quando entrava em casa, ou os bilhetes que deixava na gaveta com palavras carinhosas, estava se dissipando. "Lucas, você está bem?" Lara perguntou, com um tom de preocupação que não podia esconder. Ele olhou para ela, e por um instante, algo no olhar dele a fez sentir um vazio. "Sim, estou bem. Só cansado, sabe? Não é nada", ele disse, tentando disfarçar o mal-estar. Mas Lara sabia que não era apenas cansaço. Ele estava distante, mais distante do que qualquer cansaço poderia justificar. Com o tempo, aqueles pequenos momentos de desconexão começaram a se acumular. Lucas passava mais tempo na oficina, trabalhando além das horas, sempre arrumando algo para fazer. Quando ele finalmente chegava em casa, parecia ainda mais exausto, mas não apenas fisicamente. Ele estava mentalmente ausente. Às vezes, até mesmo as conversas triviais pareciam difíceis para ele. Em uma noite, Lara estava esperando Lucas para o jantar, como sempre fazia. João já havia comido e estava brincando em seu quarto. Quando Lucas finalmente chegou, já era tarde, e ele mal olhou para o prato que ela havia preparado com tanto carinho. "Você está com fome, Lucas?" Lara perguntou, tentando manter a conversa. Não estou com fome. Eu já comi na oficina." "Você sabe como é, não é?" Ele respondeu sem entusiasmo,
se sentando no sofá e ligando a televisão, sem nem perceber o esforço que Lara tinha feito para preparar uma refeição. Ele parecia perdido em seus próprios pensamentos, distante. Lara se sentou ao lado dele, tentando entender o que estava acontecendo. Eu sinto que você está se afastando de mim, Lucas. Você não me conta mais sobre o seu dia, não me olha do mesmo jeito, e, não sei, você parece distante. Ele não respondeu de imediato. Ficou em silêncio por um momento, olhando para a tela da TV, como se as palavras dela fossem uma interferência em seus próprios pensamentos. Finalmente, ele olhou para ela, mas o olhar não era o mesmo de antes. Não havia mais a gentileza que costumava acompanhá-lo, nem a conexão profunda. Eu não estou me afastando, Lara. Eu estou ocupado, só isso. Você sabe como as coisas estão complicadas na oficina, ele disse, com uma certa impaciência, e virou-se de volta para a TV, como se o problema tivesse sido resolvido. Lara ficou ali, olhando para ele, tentando compreender. O silêncio se estendeu entre eles. Ela queria falar mais, queria entender o que estava acontecendo, mas algo dentro dela a fazia hesitar. Ela não queria forçar nada, não queria ser insensível, mas não podia ignorar o que estava acontecendo diante dos seus olhos. Nas semanas seguintes, os sinais se tornaram ainda mais evidentes. Lucas já não a procurava como antes. Ele chegava em casa tarde e saía cedo. Lara se viu em um mar de perguntas, sem respostas. O marido, o homem com quem ela havia construído uma vida, estava se tornando uma sombra do que ele foi. Ela se sentia sozinha, mesmo quando ele estava ao seu lado. Eu não sei o que está acontecendo, mas sinto que estamos perdendo alguma coisa. Sinto que estou perdendo você, Lucas, pensava Lara, enquanto observava ele, que parecia alheio a tudo ao seu redor. Ele ainda dizia que estava tudo bem, que não era nada, mas no fundo ela sabia que algo estava errado. Foi nesse momento que Lara começou a perceber que, embora sua vida ainda fosse cheia de amor por João, o casamento que ela acreditava ser perfeito estava passando por algo que ela não sabia como enfrentar. A sensação de vazio, de afastamento, começou a crescer em seu peito, e ela se questionava se havia algo que poderia fazer para resgatar o que parecia estar escorrendo por entre seus dedos. As palavras que ele não dizia, os gestos que ele não fazia mais, estavam dizendo mais do que qualquer explicação. Algo estava muito errado, e Lara, mais do que nunca, precisava entender o que era, antes que fosse tarde demais. Foi um dia como qualquer outro na oficina de Lucas, um dia comum, com o som das ferramentas batendo e o cheiro de graxa no ar, quando ela apareceu pela primeira vez. Maria. Ela chegou em um carro importado, um modelo que Lucas nunca tinha visto pessoalmente, mas que conhecia de revista. Um carro de luxo, brilhante, imponente, que parecia destacar ainda mais a figura dela, que desceu com a elegância de quem nasceu para brilhar. Seu cabelo, perfeitamente penteado, balançava com o vento, e seus olhos, por trás de óculos escuros, pareciam carregar um mistério que atraía qualquer um. Lucas não podia negar que, naquele instante, ele se sentiu fascinado. Oi, você é o Lucas, o mecânico famoso da cidade, não é? Maria disse, com uma voz suave e sedutora, enquanto tirava os óculos e lhe dava um sorriso que parecia desafiar qualquer resistência. Ela tinha uma postura confiante, como se estivesse acostumada a ter tudo o que quisesse. Sim, sou eu. Em que posso ajudar? Lucas respondeu, tentando manter a compostura, embora fosse evidente que ele estava surpreso pela presença dela ali. Maria explicou que o carro dela, uma máquina importada, estava com alguns problemas e que precisava de um profissional para dar uma olhada. Lucas, com sua experiência, já sabia que aquele tipo de carro não era comum na cidade e, mais ainda, que ele não tinha a menor ideia de como lidar com tamanha sofisticação. Mas, no fundo, ele sentiu que isso não importava. O que mais chamou sua atenção não era o carro, mas a mulher diante dele. Eu confio em você, já ouvi falar muito bem de seu trabalho, ela disse, com uma gentileza que parecia ser quase um elogio disfarçado de interesse. Estou precisando de alguém que cuide do meu carro com a mesma dedicação que cuida da sua própria oficina. Pode ser. Lucas, sem pensar muito, aceitou o trabalho. Ele estava acostumado a mexer com todos os tipos de carros, mas este, com certeza, era o mais caro e luxuoso que já entrará em sua oficina. Maria, por sua vez,
Parecia cada vez mais confortável no ambiente simples de Lucas, como se estivesse se divertindo com a ideia de estar ali, naquele lugar tão diferente de sua rotina. Ao longo dos dias seguintes, ela começou a visitar a oficina com mais frequência, sempre com um sorriso fácil, uma conversa interessante e uma presença que parecia preencher o espaço. Maria não falava apenas sobre o carro. Ela falava sobre viagens, sobre as festas glamourosas que frequentava, sobre os homens que se encantavam por ela. Mas o que mais intrigava Lucas era o jeito como ela parecia se interessar por ele. Não era apenas uma conversa sobre negócios ou carros. Havia algo mais. Você sabe, Lucas, sempre que passo aqui, fico pensando: o que será que um homem como você, tão competente, tão capaz, está fazendo em uma oficina pequena como esta? Você poderia estar fazendo muito mais com seu talento. Maria comentou certa vez, enquanto observava o trabalho dele com um olhar curioso e quase desafiador. Lucas não sabia bem o que responder. Aquele tipo de conversa não era habitual para ele. Ele se sentiu lisonjeado, mas também desconfortável. Ele tinha uma vida simples, com seu casamento, sua casa, seus sonhos modestos. Mas Maria parecia vê-lo de uma maneira diferente, como se fosse algo maior, alguém que poderia sair da rotina simples da cidade pequena e alcançar grandes horizontes. Eu sou feliz com o que faço, Maria. Tenho minha família, minha casa. Não preciso de mais nada, ele respondeu, tentando manter o tom firme, mas a dúvida já começava a nascer dentro dele. Ele sentiu que, talvez, por trás daquelas palavras e daquele olhar, Maria estava oferecendo algo mais, algo que ele nunca imaginou poder ter. Com o tempo, as visitas de Maria à oficina se tornaram mais frequentes e, mais ainda, as conversas entre ela e Lucas se tornaram mais pessoais. Ela perguntava sobre sua vida, sobre Lara, sobre João. Mas o que realmente a interessava, parecia, era saber como Lucas se sentia. Ele, por sua vez, começou a sentir uma atração por ela que nunca imaginou ser possível. Maria era tudo o que Lara não era, sofisticada, cheia de charme, com uma vida cheia de luxo e experiências que Lucas só conhecia de ouvir falar. Ela parecia uma mulher fora de alcance, alguém que poderia mudar sua vida. Você é casado, Lucas, não é? Maria perguntou certa vez, com um sorriso enigmático nos lábios. Sim, eu sou. Tenho uma esposa maravilhosa e um filho pequeno. Não vejo razão para querer mudar isso, ele respondeu, mas o olhar de Maria, intenso e penetrante, parecia fazer com que ele questionasse sua própria resposta. Eu entendo. A vida de casado é sempre confortável, não é? Mas às vezes, um pouco de aventura pode ser o que precisamos para descomplicar as coisas. Você não acha? Maria disse, sua voz baixa, quase como uma provocação. Ela colocou a mão sobre a mesa, mais perto de Lucas, e ele sentiu o calor de seu toque, o perfume envolvente que ela usava, e algo dentro dele começou a ceder. Lucas tentava se controlar, mas a verdade era que ele estava cada vez mais atraído por Maria. Ela representava tudo o que ele sonhava, e de uma forma que ele não sabia como lidar. Enquanto passava os dias ao lado dela, ele se sentia mais distante de Lara, mais distante da sua vida simples e tranquila. Ele estava sendo seduzido pela ideia de um novo mundo, um mundo de luxo, de prazer sem esforço, de oportunidades sem limites. Maria parecia entender as inseguranças dele, suas falhas, suas pequenas frustrações. E ela sabia exatamente como usar isso para se aproximar mais e mais de Lucas. Cada conversa, cada gesto, cada olhar trocado entre eles parecia reforçar a ideia de que ele estava, finalmente, sendo visto de uma maneira que nunca fora antes. Foi assim que, aos poucos, Lucas foi se deixando envolver. Ele não sabia bem o que estava acontecendo, mas começava a perceber que, talvez, Maria fosse exatamente o que ele precisava para escapar da rotina que o sufocava. Ele sentia-se valorizado, desejado, admirado, tudo o que, até então, ele acreditava ser exclusivo de um mundo distante. E enquanto se entregava a essa sedução silenciosa, ele não conseguia ver os riscos que estava correndo. Ele estava encantado pela fortuna de Maria, pela liberdade que ela lhe oferecia, e sem saber, estava prestes a colocar em jogo tudo o que mais amava. E assim, o envolvimento com Maria se aprofundou, e Lucas, já completamente fascinado pela mulher rica e influente,
começou a dar passos cada vez mais largos para longe de sua vida anterior, sem perceber o enorme preço que pagaria por isso. A cada dia que passava, Lucas se via mais envolvido no universo sedutor de Maria. Aqueles encontros que começaram como conversas casuais se transformaram em momentos íntimos e secretos, os quais ele tentava justificar para si mesmo, dizendo que não eram nada mais do que uma fuga momentânea, uma válvula de escape da sua rotina entediante. Mas o que ele não percebia, ou talvez se recusava a enxergar, era que estava se afundando cada vez mais em uma armadilha da qual seria difícil escapar. O primeiro encontro secreto aconteceu sem maiores pretensões. Maria convidou Lucas para almoçar em um restaurante sofisticado, onde a comida parecia ser feita para os ricos, onde o ambiente de luxo e opulência quase o fazia sentir que, de alguma forma, ele tinha se tornado parte daquele mundo. Sentados à mesa, Maria foi encantadora, como sempre. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que Lucas não conseguia ignorar. A conversa fluía facilmente, mas era o jeito dela de olhar para ele, com uma mistura de desejo e cumplicidade, que fazia com que o tempo parasse. Lucas, você merece mais do que isso. Não só mais do que esta oficina, mas mais do que esse tipo de vida. Você é inteligente, é capaz. Você poderia ter tudo, se quisesse, Maria disse com suavidade, pegando a taça de vinho e segurando-a delicadamente, como se fosse um símbolo de algo mais, algo que ele não sabia ao certo, mas que começava a desejar. Lucas, sem perceber, foi lentamente se entregando a essas palavras. Cada elogio, cada palavra de encorajamento que ela lhe dava, parecia preencher um vazio que ele não sabia que existia dentro dele. O tempo com Maria era sempre diferente, como se ele estivesse em um conto de fadas, longe da vida simples que tinha com Lara, com o trabalho na oficina e as noites tranquilas em casa. O que começou como um simples almoço se transformou rapidamente em algo mais. Eles começaram a se encontrar com mais frequência, sempre em lugares onde ninguém os reconheceria, hotéis chiques, cafés isolados, viagens curtas para locais onde poderiam ser apenas eles, sem o peso das responsabilidades ou dos olhares de julgamento. Maria sempre tinha um jeito de fazer Lucas se sentir especial, como se ele fosse o único homem no mundo que importava para ela. E ele, vulnerável às promessas que ela fazia, começou a acreditar que, talvez, fosse hora de buscar algo mais para sua vida. Eu posso te dar tudo o que você quer, Lucas. Tudo o que sempre sonhou. Ela dizia, com os olhos fixos nos dele, como se estivesse lhe oferecendo uma chave para um futuro de sucesso e luxo. Juntos, poderíamos ser imparáveis. Os encontros íntimos com Maria se tornaram cada vez mais frequentes. E, com cada momento que passava ao lado dela, Lucas se afastava mais e mais de Lara. Ele começou a encontrar desculpas para não estar em casa, para evitar os jantares em família e até as conversas com João, seu filho. Maria parecia ser tudo o que ele queria. Ela o tratava como um homem poderoso, alguém com potencial, alguém que poderia alcançar grandes alturas se apenas se afastasse das amarras de sua vida simples. A traição começou de maneira furtiva, mas logo se tornou parte da rotina de Lucas. Ele se convencia de que tudo o que estava fazendo não era tão grave, que estava apenas vivendo um pouco. Como se as palavras de Maria fossem um reflexo de seus próprios desejos reprimidos, desejos que ele nem sabia que tinha. Ele acreditava que, ao lado dela, poderia conquistar um novo status, ser admirado, ser reconhecido. Ele imaginava que a vida com Maria, com sua riqueza, suas festas luxuosas e sua rede de contatos influentes, era a oportunidade que ele sempre quisera, mas nunca teve coragem de buscar. Enquanto isso, Lara sentia cada vez mais a ausência do marido. O que antes eram pequenos gestos de carinho e atenção agora se tornavam faltas. As conversas pareciam mais difíceis, os silêncios mais longos. Ele chegava tarde em casa, com a desculpa de ter se atrasado na oficina, mas Lara sabia que não era isso. Algo estava errado, ela sentia. Ele estava se afastando, e ela não sabia o motivo. Mas, ao mesmo tempo, ela começava a perceber que a rotina de Lucas estava mudando. O sorriso que ele lhe dava, antes tão genuíno, agora parecia forçado, como se ele estivesse em outro lugar, fisicamente presente, mas mentalmente distante. Em casa, a tensão começou a aumentar. Lara tentava conversar, mas Lucas estava sempre ocupado, distraído,
pensando no que acontecia nas suas escapadas com Maria. Ele sentia uma satisfação momentânea nessas fugas, mas, dentro de si, algo começava a incomodá-lo. Ele sentia culpa, mas a tentação era mais forte. Ele acreditava que podia controlar tudo, sua vida com Lara, seu envolvimento com Maria, seu desejo por algo mais. Mas o que ele não sabia era que esse jogo de ilusões estava prestes a virar contra ele. Certa noite, enquanto estava em um jantar com Maria em um restaurante elegante, Lucas ouviu a voz de Maria se aproximando dele, suave e persuasiva. Lucas, você está perdendo a chance de viver uma vida sem limites. Você sabe disso, não sabe? Eu posso te levar até onde você sempre sonhou. Você só precisa dar o passo final. Ele olhou para Maria, a mulher que lhe dava tudo o que ele pensava querer, e pensou: é isso. Eu mereço isso. Mas, ao voltar para casa naquela noite, com os ecos das palavras de Maria ainda em sua mente, ele não pôde deixar de se perguntar se estava fazendo a escolha certa. No fundo, ele sabia que estava traindo sua esposa, seu filho e a própria vida que construíram juntos. Mas, por um breve momento, tudo o que importava era a promessa de poder, riqueza e status que Maria lhe oferecia. Enquanto isso, Lara, cada vez mais angustiada, começava a perceber o que estava acontecendo. O comportamento de Lucas não estava mais sendo explicado por simples cansaço ou problemas da rotina. Ela sentia que algo muito mais profundo estava em jogo, e a distância entre eles estava crescendo de maneira irreparável. Ela não sabia, mas uma tempestade estava prestes a se formar, uma tempestade que traria à tona todos os segredos que Lucas estava tentando manter ocultos. A conexão com Maria estava se tornando mais intensa a cada dia, e Lucas estava prestes a cruzar uma linha da qual talvez não houvesse retorno. O silêncio que pairava na casa de Lara e Lucas estava se tornando insuportável. Cada dia que passava, Lara sentia um vazio crescente dentro de si, algo que ela não sabia como explicar. Não era só o afastamento de Lucas que a incomodava, mas a sensação de que ele estava distante, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ela sabia que algo estava errado, mas não conseguia entender o que. Foi numa tarde tranquila, em que João estava na escola, que Lara encontrou a resposta que tanto temia. Ela estava organizando as coisas no escritório de casa, um lugar onde guardava as contas, documentos e algumas velharias antigas. Foi ali, entre uma pilha de papéis e uma gaveta esquecida, que ela encontrou algo que mudaria tudo. Um bilhete, amassado e jogado de qualquer jeito, chamou sua atenção. Ela reconheceu a letra de Lucas logo de cara, mas o que estava escrito ali fez seu coração disparar. Lucas, encontrei aquele lugar que tanto falamos. Vamos marcar para o final de semana. Quero passar mais tempo com você. Beijos, Maria. Lara sentiu o estômago revirar. As palavras dela queimaram sua mente, e a ficha caiu. Maria, a mulher que ele conheceu na oficina. Maria, com sua vida cheia de riqueza e glamour. Era ela, a amante com quem Lucas estava se envolvido, e Lara nunca imaginou que ele fosse capaz de esconder uma traição tão profunda. A partir desse momento, os dias seguintes se tornaram uma mistura de incredulidade e dor. Lara não conseguia entender como ele, seu marido, com quem ela construiu uma vida simples, uma história de amor sincero, poderia se envolver com outra mulher. Maria representava tudo o que Lara não era: rica, sofisticada, independente. Tudo o que Lucas parecia desejar naquele momento. Ela passou dias tentando encontrar uma explicação lógica. Tentava se convencer de que poderia haver um erro, uma confusão. Mas no fundo, ela sabia que não havia como negar a verdade. O bilhete era claro demais, as palavras de Maria tão pessoais, tão íntimas. Lara sentiu uma tristeza profunda tomar conta de seu peito. Não era apenas a dor da traição, mas a dor de perceber que, de alguma forma, ela já não era mais suficiente para Lucas. A noite em que Lara finalmente confrontou Lucas chegou, e o ar estava carregado de uma tensão insuportável. Ele chegará tarde em casa, como sempre, e ela o aguardava na sala. Quando ele entrou, ela se levantou, a cabeça cheia de sentimentos conflitantes, e segurou o bilhete na mão. Lucas, precisamos conversar, ela disse, com a voz firme, mas trêmula, sem conseguir esconder a dor que estava prestes a explodir. Lucas olhou para ela, uma surpresa momentânea atravessando seus olhos. Ele sentia o peso do silêncio entre eles, mas,
como sempre, tentava disfarçar. O que houve, Lara? Ela não respondeu de imediato, apenas estendeu a mão, mostrando o bilhete. O rosto de Lucas empalideceu ao ver aquelas palavras. Ele tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Quem é ela, Lucas? Lara perguntou, tentando manter a calma, mas sua voz falhava, e ela podia sentir suas lágrimas prestes a cair. Quem é Maria? Por que você está fazendo isso comigo? Lucas ficou em silêncio por um longo tempo, como se as palavras não conseguissem sair. Ele sabia que a verdade estava ali, exposta, e não havia como voltar atrás. Ele sentiu a culpa tomar conta de seu corpo, mas, ao mesmo tempo, uma parte dele queria se justificar, queria dar explicações, como se ainda houvesse algum caminho para salvar o que restava de seu casamento. Lara, eu não sei o que dizer. Eu nunca queria que você soubesse assim. Lucas começou, a voz hesitante, os olhos evitavam o contato. Mas foi algo que aconteceu. Não foi planejado. Eu me deixei envolver. Envolver. Lara interrompeu, sua voz embargada pela dor. Você me traiu, Lucas. Com uma mulher que, pelo que eu vejo, é tudo o que eu não sou. Ela tem dinheiro, status, tudo o que você sempre sonhou. E eu? O que eu sou? Uma mulher simples, tentando fazer nosso filho crescer com dignidade, e você me faz isso. Lucas, sem saber o que dizer, tentou se aproximar, mas Lara deu um passo para trás. Não se aproxima de mim, Lucas. Eu não sei quem você se tornou. A pessoa que eu conhecia não faria isso. Não para mim, não para nosso filho. Ele sentiu um aperto no peito, e suas palavras se embolaram na garganta. Ele queria se desculpar, queria dizer que tudo aquilo tinha sido um erro, mas, no fundo, sabia que não poderia apagar o que havia feito. Ele estava diante da mulher que, por anos, foi a razão de sua vida, a mulher com quem construiu uma família. E, de alguma forma, ele a perdeu. Mas ainda assim, no fundo, uma parte dele não conseguia se desvencilhar da atração por Maria, por tudo o que ela representava. Ele estava em um turbilhão de sentimentos confusos, mas, mais do que nunca, sabia que o que havia feito tinha destruído algo precioso e irreparável. Lara, com os olhos cheios de lágrimas, olhou fixamente para Lucas. Ela sentia que, naquele momento, ele já não estava mais ali. A dor da traição era insuportável, mas a pior dor de todas era perceber que ele não estava mais disposto a lutar por ela, por sua família. E, ao se olhar no espelho daquela situação, Lara sabia que o amor que ela sentia por Lucas precisava ser mais forte que a dor. Eu te dei tudo, Lucas, ela sussurrou, as palavras carregadas de uma tristeza profunda. Eu te dei minha vida. E você destruiu tudo. Ele queria dizer algo, queria explicar, mas a culpa e o medo o paralisaram. Ele sabia que, de agora em diante, nada seria como antes. A verdade estava dita, e os sentimentos de Lara estavam expostos de forma crua e dolorosa. Aquela noite, marcada pela revelação da traição, ficou gravada na memória de ambos. Lara sabia que a partir daquele momento, nada mais seria igual. Ela não sabia se conseguiria perdoar Lucas, mas sabia que precisava se levantar e seguir em frente. Ela não podia permitir que ele a definisse, e muito menos que ele destruísse a vida que ela tanto prezava. Lucas, por outro lado, ficou ali, no centro da sala, perdido entre a culpa e o arrependimento, mas também imerso na dúvida sobre o que realmente queria para sua vida. A situação estava prestes a mudar, mas ele já não sabia mais qual seria o próximo passo a seguir. A manhã estava fria e silenciosa quando Lucas, com os olhos inchados e a mente turva de pensamentos confusos, tomou a decisão que mudaria para sempre a vida de sua família. Ele sabia que estava prestes a fazer algo irreversível, algo que, no fundo, ele sabia ser errado. Mas, naquele momento, ele se sentia dominado pela culpa, pela sedução de uma vida nova e pela promessa de um futuro que ele acreditava que merecia. Era difícil para Lucas olhar nos olhos de Lara agora. Ele a via como uma estranha, como alguém com quem ele já não compartilhava mais os mesmos sonhos, as mesmas ambições. O amor que ele sentirá por ela parecia ter se dissipado, e ele se via em um redemoinho de desejos e arrependimentos, onde a única coisa que parecia trazer consolo era a imagem de Maria, a mulher que o fazia se sentir vivo novamente, que o tratava como se ele fosse importante, que lhe oferecia o tipo de vida que ele sempre achou que merecia.
A casa que dividia com Lara, uma construção modesta e cheia de memórias, parecia agora ser um peso, um símbolo da vida simples e sem glamour que ele sentia que estava se afastando. Ele acreditava que a herança da casa, embora estivesse registrada em nome de sua família, de alguma forma lhe dava o direito de fazer o que quisesse com ela. No fundo, ele se convenceu de que, por mais doloroso que fosse, precisava fazer o que fosse necessário para seguir em frente, para conquistar a vida que ele imaginava ser sua. Foi uma decisão sem volta. Sem aviso, sem qualquer tentativa de tentar salvar o que restava de seu casamento, Lucas fez o que achava que precisava fazer. Ele vendeu a casa. Não consultou Lara, não pensou duas vezes. Ele acreditava que ela não tinha mais direito sobre aquele lugar, que o que ele estava fazendo era apenas uma forma de garantir o futuro que ele achava que merecia. Na tarde em que a venda foi finalizada, ele chegou em casa com um sorriso forçado no rosto. Lara estava na cozinha, preparando o jantar, como sempre fazia. Mas, ao vê-lo entrar com um semblante tão sério, ela já sabia que algo estava errado. Não precisava de mais nada para entender que as coisas entre eles haviam chegado a um ponto sem retorno. Lucas, o que está acontecendo? Lara perguntou, hesitante, sem saber o que esperar. Ela já suspeitava que ele não estava mais sendo o mesmo homem com quem se casou, mas ouviria as palavras dele com o coração apertado, tentando, ainda que em vão, entender a decisão que ele tomaria. Lucas a olhou, a expressão vazia, como se estivesse falando com uma estranha. Ele não tinha mais paciência para palavras suaves ou explicações. A decisão já estava tomada, e ele sentia que não havia mais espaço para voltar atrás. Eu vendi a casa, Lara, ele disse, a voz fria e sem emoção. Eu e Maria vamos morar juntos agora. Eu vou começar uma nova vida, com ela. As palavras caíram como uma bomba sobre Lara. Por um instante, ela ficou paralisada, sem saber como reagir. O que ele estava dizendo? Como ele poderia ser tão insensível, tão cruel? Ela olhou para ele com incredulidade, buscando algum sinal de arrependimento, algum resquício do homem que um dia foi seu companheiro. Mas nada. O olhar de Lucas estava vazio, distante. Ele parecia estar em outro lugar, em outro mundo, com outra mulher. Você não pode fazer isso, Lucas. Lara finalmente conseguiu dizer, a voz embargada pela dor. Essa casa, essa vida, nós construímos tudo juntos. Você não pode simplesmente nos abandonar. Lucas não respondeu de imediato. Ele olhou para ela, mas não havia mais calor nos seus olhos, só um vazio profundo. Eu não posso mais continuar aqui, Lara. Eu não sou mais o mesmo homem. Eu sou outro agora. Com Maria, eu vejo um futuro diferente. Eu não posso mais viver essa vida de mediocridade. As palavras de Lucas cortaram Lara como facas afiadas. Ela não conseguia compreender como ele chegará a esse ponto, como ele se tornará tão indiferente à dor que estava causando, ao impacto devastador que sua decisão teria sobre ela e sobre João, o filho deles. Lucas, você está fazendo tudo errado, ela disse, tentando ainda alcançar algum resquício de empatia nele. Você está jogando tudo fora por uma ilusão. Maria, ela não é o que você pensa. Você não conhece ela de verdade. Mas Lucas estava irredutível. Ele não queria mais ouvir. A ideia de uma vida cheia de luxo e glamour, ao lado de Maria, havia se tornado uma obsessão para ele. Ele estava se afundando cada vez mais no desejo de ser alguém diferente, de escapar da vida simples que sempre teve. Ele acreditava que Maria representava tudo o que ele sempre sonhou: sucesso, dinheiro, status. Eu preciso de algo mais, Lara. Eu preciso viver algo maior do que isso. Com Maria, eu posso ser quem eu sempre quis ser, Lucas respondeu, sem olhar para trás. Eu já tomei minha decisão. A voz de Lara falhou. Ela não tinha mais palavras, só a sensação de que seu mundo desabava. Ela sentia o peso de sua dor, mas também a sensação de que estava perdendo uma parte de si mesma naquele momento. Ela tentava entender, tentava aceitar a escolha de Lucas, mas a verdade era que ele já havia decidido. Ele preferia o caminho do luxo, do status, da vida fácil ao lado de Maria. Ele não pensou duas vezes em expulsar Lara e João da casa, em vender tudo sem qualquer consideração. Naquela noite, Lara arrumou as coisas de João e começou a preparar uma mudança rápida.
Ela não sabia para onde iria, não tinha planos concretos, mas o único pensamento que passava por sua mente era: preciso proteger meu filho, preciso mostrar a ele que a vida pode ser boa, com ou sem Lucas. Ela não sabia como seguir em frente, mas estava determinada a não permitir que a decisão egoísta de Lucas destruísse a dignidade dela. Enquanto isso, Lucas, já com as malas prontas e com os planos para o futuro ao lado de Maria, não olhou para trás. Ele estava cego pelo que acreditava ser a chance de sua vida, a chance de um futuro brilhante. Mas, no fundo, uma pequena dúvida começava a crescer dentro dele. Ele não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas, com a decisão já tomada, ele apenas seguiu em frente, sem coragem de encarar as consequências de sua escolha. Assim, Lucas seguiu seu caminho, deixando para trás não apenas a casa que ele acreditava ser sua, mas também o amor e a família que ele um dia teve. E Lara, embora devastada, sabia que, mais do que nunca, ela precisava ser forte, para ela mesma e para João. O som da porta batendo atrás de Lara foi o último sinal de que a vida que ela conhecera havia chegado ao fim. Com uma mala pequena e o coração pesado de dor, ela pegou João pela mão e, com passos firmes, mas titubeantes, começou a andar para longe da casa que um dia foi seu lar. Cada passo parecia arranhar seu peito, uma sensação de perda profunda, como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Como ela chegará até ali? Como a vida a levará a esse ponto? João, com seus 5 anos, não compreendia completamente o que estava acontecendo. Ele segurava a mão de sua mãe, mas, em seus olhos, havia apenas uma curiosidade inocente. O que seria aquela mudança? Por que estavam saindo de casa? Mas Lara não tinha forças para responder. Ela queria protegê-lo da dor, de tudo o que estava sentindo, mas era impossível esconder o sofrimento estampado em seu rosto. O primeiro destino foi um albergue. Aquele tipo de lugar que ela nunca imaginou que precisaria conhecer. As paredes sujas, o cheiro de umidade e o ambiente frio e impessoal não eram um lar. Lara tentou encontrar consolo na ideia de que era só uma fase, que tudo logo ficaria bem. Mas a realidade era dura. Noite após noite, ela se viu tentando dormir em um colchão fino e desconfortável, enquanto João dormia ao seu lado, abraçado a ela, sem entender por que estavam ali. Mãe, quando a gente vai voltar para casa? João perguntou em uma das noites, enquanto se aninhava na cama improvisada. Sua voz era doce, mas cheia de uma angústia que Lara não conseguia suavizar. Lara deu um beijo em sua testa e, com a voz embargada, tentou disfarçar o pânico que crescia em seu peito. Em breve, filho. Em breve, a gente vai encontrar um lugar melhor. Ela forçou um sorriso, mas mal conseguia acreditar nas próprias palavras. A tristeza e a sensação de impotência tomavam conta dela. Como explicaria para o filho, tão pequeno, que a vida deles nunca mais seria a mesma? Como convencer João de que, apesar da dor, ela faria tudo o que fosse necessário para que ele fosse feliz? As noites eram longas, e o peso da responsabilidade parecia se arrastar por cada hora de silêncio no albergue. Mas Lara se recusava a desistir. Ela não tinha escolha. Ela não poderia deixar que o sofrimento os definisse. Em outros dias, elas foram para a casa de alguns amigos, pessoas que ainda tinham algum carinho por ela. Mas Lara sabia que isso não seria uma solução permanente. Ela não queria ser um fardo. Cada noite que passava em um lugar emprestado, ela sentia uma vergonha crescente. Ela não havia escolhido aquilo. Não era a vida que ela queria para João. Mas, com Lucas, com sua traição e sua decisão egoísta, ela se viu sendo puxada para um abismo de incertezas. Mas Lara ainda acreditava que o amor que tinha por João era sua maior força, e que isso a ajudaria a reconstruir tudo o que havia perdido. Vamos passar por isso, João. Eu prometo que a gente vai ser feliz de novo. Só precisamos de tempo. Ela disse, tentando esconder as lágrimas que ameaçavam cair. João, com sua doçura infantil, olhou para ela com uma confiança cega. Eu só quero um lugar quentinho, mamãe, onde a gente possa dormir tranquilo. Ele respondeu, e as palavras cortaram o coração de Lara como facas afiadas. Naquele momento, ela fez uma promessa silenciosa para si mesma. Eu não vou deixar que ele sofra. Eu não vou permitir que o amor que Lucas me deu se transforme em algo ruim. Vamos superar isso, João. Eu vou reconstruir nossa vida, não importa quanto tempo leve.
E aí, está gostando da primeira parte da história de Lara e Lucas? Se sim, não deixe de assistir o próximo vídeo, que será o desfecho da história onde saberemos o que aconteceu com Lara e seu filho e se Lucas se arrependeu da traição e envolvimento com Maria. E mais, vamos descobrir que herança é essa que Lara irá herdar e o que irá fazer com todo esse dinheiro. E se você está gostando dos vídeos aqui do canal, já deixe seu like e se inscreva para mais histórias.